localizo a situação da seguinte forma: a gente está realmente estamos parados. De alguma forma, estávamos conseguindo trabalhar ou produzir paralelo a qualquer condição que tínhamos, né? Não tínhamos condição para fazer as coisas e estávamos fazendo em bares, em teatros, a gente mesmo bancava tudo. Só que chegou uma hora que parou tudo, não existe mais casa noturna em Salvador, não existe a possibilidade de você adquirir patrocínio para fazer espetáculos, não existe uma renovação de possibilidades, os editais são muito pequenos para a demanda de músicos, né? Para a demanda de trabalhos. Existe também eu também acredito isso está um pouco estagnado a coisa. E com isso, assim, também a gente não tem um amparo, não tem uma coisa maior por trás, assim, a questão governamental que está sendo muito focada no momento, que a culpa não é só da parte governamental, é uma culpa nossa também, é uma culpa cultural. Se deixou as coisas muito correrem, sabe? A música, sobretudo em Salvador, a gente tem uma imagem da música em Salvador que, como é uma música que é muito projetada para fora, de uma forma assim, grande massa e tal, a gente tem a falsa impressão que a música em Salvador tem uma coisa resolvida. Mas não é resolvida. Porque atrás dos grandes artistas existem inúmeros outros artistas que não conseguem gravar, que não conseguem fazer seus shows, que não conseguem... Isso é uma coisa, aí se diz assim, Salvador é a capital da cultura mundial. Onde é que está essa cultura? Voltando, você citou assim, eu acho que o público, parece que tem uma demanda, uma queda de demanda do consumo de música ao vivo na cidade. Eu acho que o público acabou, morreu? Não, absolutamente. Absolutamente. Nunca acredito nisso. Por que você acredita essa queda de consumo? A queda de consumo não, existe uma queda da oferta. Muitos lugares, ou seja, alguns bares, por conta própria, os donos dos bares, os empresários, disseram assim, não temos condição de ter música ao vivo. Eu acho mais desinteresse. Porque em muitos casos, às vezes, você precisa para ter um show ali, às vezes é tão simples, é tão pouca coisa, e às vezes até a casa é dotada daquele sistema de som, uma coisa mínima. Eu acho assim, eu tenho que falar um pouquinho desse movimento que começou, que foi muito interessante assim. Na verdade, tem um grupo de artistas, assim, a gente se encontrava esporadicamente nos bares, nesses encontros sociais, e a insatisfação sempre estava aí presente, ela se traduzia nesses discursos inflamados nos bares, nesses encontros de esquina. E aí aconteceram alguns projetos da parte do Estado, e aí a Bahia Tursa, a Secretaria de Cultura, da FUNSEB, em que nós, artistas locais contratados, cachês atrasados, assim, indefinidamente, gente que toca, sei lá, tem 6 meses, 7 meses levando para receber, e as condições sempre, sabe, de desvalorização desse artista local que trabalha aqui o ano inteiro, que movimenta essa cena de forma independente, pagando para tocar nos teatros, em geral, tirando do bolso para poder fazer um show mais bacana, num espaço melhor, porque as condições são sempre essas, são sempre difíceis, e se sentindo sempre desvalorizado em relação aos artistas de fora. E isso a gente está aí, isso tem um diário oficial para mostrar que os cachês que são pagos em dias, porque essas figuras estão aí com assessoria jurídica, com uma certa produção e estrutura que a gente ainda não tem. E que conseguem ser, sabe, quitados os valores, e aí não interessa se merecem, se não merecem, porque é bacana que Salvador, sabe, traga esses artistas para cá. Mas por que essa condução, assim, por que esse desrespeito, essa desvalorização desse artista que trabalha o ano inteiro aqui? E aí, diante dessa situação, eu e Manuela Rodrigues decidimos escrever uma carta aberta aos músicos, intérpretes, compositores e produtores, porque sempre foi difícil para essa categoria, eu estou falando da classe musical mesmo específica, sempre foi difícil, a gente tem essa pecha mesmo de ser desarticulado, de ser individualista, de ficar um pouco isolado. E aí a gente fez essa carta, que era uma carta de desabafo, falando meio que dizendo assim, até quando a gente vai, sabe, até quando a gente vai aturar, sabe, esse desrespeito, esse atraso desmedido de cachês, essa política que só está hoje focando em editais e que virou, né, virou a política desse Estado, dessa secretaria.
um edital que já foi demanda da comunidade musical desde 2007, que era o edital para montagem de shows, montagem de espetáculo. Não existe. Não existe. Não Pois é, foi pedido. 2 vezes, em 2 reuniões setoriais, foi solicitado isso. Sim. Que queremos um edital, além de circulação, Sim. de espetáculo e tal, queremos um edital para montagem de espetáculo na área de música. Bom, isso é uma questão, porque no caso da área de música, independente de você fazer uma temporada, porque o teatro, assim, tradicionalmente é isso. Música não necessariamente seja assim, você vai uma temporada de um mês, de sexta a domingo. Nossa, isso aí é um... Pois é um risco monumental você se dar o luxo de fazer uma coisa dessa. Isso não existe. Não, na verdade não existe. A gente consegue uma temporada de um mês, mas uma vez por semana. Isso. As quintas durante Exatamente. Então, independente, com esse trabalho, se existisse um edital especificamente para nutrir isso, agora, se bem que é uma pena, por outro lado, que os músicos, eu acho que não se mexeram muito com relação a isso para tentar através do Fundo de Cultura. Porque o que não está previsto em edital da Fundação do Fundo, você pode fazer como demanda espontânea. Sim. Podia ter recorrido. Eu acho que os músicos perderam essa oportunidade. Assim, não vai sair não pela fundação, através do edital? Ok, vou fazer, inclusive, sem ficar comprometido com tetos de 20, de 30, de 50. Você escreve o seu projeto. Lá eles podem dizer assim, não podemos dar tanto, ou reduz, enfim. Eu não quero nem entrar no mérito da avaliação de projetos, nem no Faz Cultura, e muito menos no Fundo de Cultura. Está registrado? Agora, seriamente falando, 2 problemas realmente muito sérios. Uma das questões que já foi colocada aqui, discutida, é exatamente a questão do vínculo discriminado, inclusive, com relação à dependência, ao Estado, à verba pública, tal. O que eu acho muito curioso, independente de uma segunda avaliação que eu quero fazer, é que, assim, a educação é direito do cidadão, a saúde é direito do cidadão, o transporte público é direito do cidadão, enfim, tudo é direito do cidadão, a cultura não é direito do cidadão. Eu, artista, tenho a condição de fazer, ou seja, se eu sou médico e tal, eu tenho concursos públicos para poder, ou seja, o Estado também, se é por dependência essa palavra, porque eu não acho que é dependência. Eu presto um concurso público para prestar um serviço. Eu não estou dependendo do Estado de absolutamente nada. Eu estou recebendo por um serviço que eu estou tendo. Agora, na área de cultura isso não existe, porque assim, contratar atores, diretores, coreógrafos, bailarina, né? Isso não vai existir. E a Secretaria, a área de cultura, as secretarias, o Ministério, enfim, tudo da área de cultura, é pago, é mantido com verba pública para essa finalidade, para ter esse retorno. Então, assim, a partir do momento que é lançado o edital, que existe um programa de fomento à área, e você se beneficia disso, eu estou dependendo do Estado, e ia depender de quem? Eu pago imposto aqui, vou para casa do vizinho, é isso? Eu não entendo. Essa, para mim, é uma lógica absolutamente esdrúxula, para mim não faz sentido absolutamente algum. E esse é o primeiro aspecto da história. O segundo tem a ver exatamente com isso. Bom, vamos criar uma forma de dar sustentabilidade à palavra mágica. Mas assim, a questão da sustentabilidade, como exatamente? A gente vai depender do que? Da bilheteria? Bom, ou eu vou fazer garantidamente um espetáculo de sucesso, que eu possa cobrar, detalhe, não é só de sucesso, porque eu fazer um espetáculo de sucesso cobrando R$10, vai estar difícil ainda. Tem mais espetáculo de sucesso, o ingresso de 50, 70, 80, 100, aí é bacana. A gente vai fazer uma sucessão, inclusive já com o preço de ingresso, já começa o sucesso daí. Existe uma coisa, uma pauta de música que é um pouco diferente do teatro, que é, a gente reconhece que tem pontos positivos, sim. E eu estou falando especificamente da política voltada para a música. Independente dessa coisa da descentralização que eu acho bacana, independente do edital, e eu não estou falando do edital como o centro do governo, que não é isso que eu acho bacana, mas eu acho que os editais, como eles foram pensados, e filosoficamente, como isso vem sendo discutido, colocado, proposto para a música, inclusive essa ideia toda de rede, de associação, de como hoje você tem que realmente estar mais aberto à ideia de pensar novas tecnologias e como você incorpora isso. Isso tudo está trazendo para o debate e para músicos de uma geração que não estão muito familiarizados com isso, coisas importantes a se pensar. Pois é, então essa é a questão, esse é o grande diferencial da cultura como bem do cidadão, um direito de todo cidadão, e a atividade artística, a política na área da arte do artista profissional. Isso é um bem direcionado ao artista, não é todo cidadão que é artista, ou tem isso como profissão. E exatamente esse é o problema principal. A política de cultura avançou em muitos aspectos, certo? Tem lá seus problemas e defeitos que podem ser corrigidos, revistos, como tudo na vida. Existe uma política de cultura muito mais clara. A política da arte, o secretário disse, não temos uma política para as artes. O que é que você acha disso?